cultura não deveria ser uma coisa que deveria ser paga. Olá, terráqueos! Se você não estava numa caverna nas últimas semanas, você deve estar acompanhando a Copa do Mundo de Clubes da FIFA, que está acontecendo lá nos Estados Unidos e que está sendo transmitida gratuitamente na internet pela Cazé TV. E aí, o Peleja lançou um vídeo falando exatamente de como a Globo tinha um monopólio sobre as exibições dos jogos de futebol e que esse monopólio acabou de uns anos pra cá, né? E a gente vai entender um pouquinho melhor essa situação. Eu achei esse vídeo incrível pra gente reagir aqui junto. Mas antes de começar o react, você já sabe, né? Deixa aquele like, se inscreve no canal, ativa o sininho, não custa nada, de graça e ajuda muito a camarada aqui. E é isso, bora lá? Autoriza o árbitro! Ao vivo aqui na Cazé TV. No jeito Paramount Plus. Aqui no Prime Video, bola em jogo no campo do SBT. Na tela do Desimpedidos. Ligado nos canais ESPN, Disney Plus. O SBT traz pra você a Copa Sul-Americana. Você que se liga na Globo. Falamos ao vivo da Arena Palmeiras. Ufa, achei que não ia acabar mais. Você com certeza já teve que explicar para os seus pais ou avós como eles poderiam encontrar o jogo do dia. Isso quando você mesmo não ficou confuso com a quantidade de canais e plataformas diferentes. Em 2025, pela primeira vez em 3 décadas, outra emissora comprou os direitos de transmissão do Brasileiro para a TV aberta. Pela primeira vez em 3 décadas, ou seja, há 30 anos, a Globo tinha o monopólio da exibição dos esportes brasileiros, gente. É um absurdo, né? É um absurdo isso, cara. TV aberta. E os torcedores também vão poder assistir alguns jogos no YouTube e no Prime Video, reforçando o movimento de transformação na forma de consumir futebol. O mercado das transmissões está em expansão, com muita gente nova interessada na grana e na visibilidade que ele gera. Mas afinal, as novas possibilidades estão deixando o futebol mais acessível e democratizado? Ou nunca foi tão difícil e confuso assistir um jogo? As opiniões estão divididas e as respostas ainda são muito incertas. Oh, que edição foda, tá? Queria deixar aqui o meu elogio à edição do Peleja, né? Tá foda. Até muito pouco tempo atrás, você sabia exatamente em qual canal colocar para assistir os jogos das principais competições. Mas essa relação mudou numa velocidade que chama atenção. Enquanto outros estaduais quase caem no esquecimento, só no Campeonato Paulista de 2025, entre TV aberta, fechada, YouTube e plataformas de streaming, foram 8 opções diferentes, revelando uma corrida pelos direitos de transmissão dos campeonatos com mais audiência, algo que tende a se repetir nos próximos anos. Essas transmissões pulverizadas, que é um termo que está sendo usado atualmente para definir a variedade de plataformas e formatos em que os jogos são transmitidos. Ainda tem essa palhaçada, né? Que agora não é mais o nome só do time. Agora é o nome do time e o nome da marca. Então é Paulistão Sicredi, porque ele está sendo patrocinada pelo Sicredi. Não sei se vocês já viram, quem é aqui do Rio de Janeiro e pega metrô toda hora para a Zona Sul, deve ter visto. E São Paulo também, gente. Mas o Rio de Janeiro, o metrô de Botafogo é agora Botafogo Coca-Cola. O Largo da Batata em São Paulo ia ser Largo da Batata Ruffles. Olha o apagamento do nome das coisas para botar o nome de uma marca que só vai ganhar dinheiro com aquilo dali. Então, assim, a gente está vendo isso com vários clubes, por exemplo, estádio de futebol, é isso o norte. Neoquímica Arena, Allianz Parque, Arena MRV, tudo com o nome de empresas e não mais o nome só do lugar. Fazem parte de uma dinâmica que está rolando no mundo todo, mas que no Brasil tem umas características específicas que se ligam às contradições da nossa realidade e, é claro, à Rede Globo de televisão. Vamos aprender a odiar a Rede Globo pelos motivos certos. O Brasil inteiro está na Globo. É por isso que em todo o Brasil, de cada 10 televisores ligados, 7 estão na Globo. Rede Globo, Brasil e você. De cada 10 emissores ligados, 7 estão na Globo. Gente, isso é muita coisa. Se você pensar que na casa assiste muito mais do que uma pessoa ou uma TV, imagina a quantidade de gente que eles não alcançavam. A Globo era muito grande antigamente. Ela tem perdido esse prestígio ao longo dos anos, né?
Foi lá para a década de 80 que as transmissões de futebol realmente ganharam relevância. No período em que a TV já tinha se estabelecido no Brasil como o veículo mais importante da nossa indústria cultural, alcançando 90 milhões de espectadores e atraindo o mercado publicitário, o futebol também passava por transformações econômicas. É nesse contexto que surge o Clube dos 13, criado para defender os interesses comerciais dos considerados maiores clubes do país naquele momento e negociar os direitos de transmissão. A Globo estava começando a dar mais atenção ao futebol, e a nova relação com o Clube dos 13 favoreceu a emissora por décadas, permitindo a dominação dela na TV aberta e na TV fechada com o lançamento da Globosat. Chegou ao Brasil um novo conceito de entretenimento, informação e lazer. A TV por assinatura via satélite. É a Globosat. Entre processos, disputas políticas e tretas com a concorrência, a Globo saiu vitoriosa e conseguiu renovar a cessão dos direitos de transmissão do Campeonato Brasileiro para TVs aberta e fechada com exclusividade a partir de 1998, junto com os direitos para o serviço de pay-per-view do Premiere, que ainda dava seus primeiros passos. A Lei Pelé, também de 98, que definia que os direitos de transmissão precisavam ser negociados com os dois clubes envolvidos nos jogos, também acabava favorecendo a Globo, já que fechar contrato com alguns clubes meio que forçava os outros a assinarem também. Era isso ou ficar sem transmissão. Foi aí que surgiu a grande dominação da Globo no futebol, que aos poucos foi incorporando outras competições e é constantemente chamada de monopólio pelos torcedores na internet. Na TV aberta, além do Brasileirão, os principais estaduais, a Libertadores e Copa do Brasil sempre estariam nas telas do maior conglomerado de mídia da América Latina. Gente, quem nasceu nos anos 90, 80 ou até antes vai saber que jogo de futebol era na Globo, tá? A gente não via em outro lugar, era sempre na Rede Globo. E eram todos os campeonatos. É Brasileirão, são os estaduais, né? Que aqui no Rio tem a Taça Guanabara, é Libertadores, é a Copa do Brasil. Então, sempre foi só na Globo. Enquanto na TV fechada, o Sport TV dividia alguns direitos com canais como ESPN e Fox. Mas quem lembra do Campeonato Brasileiro de 2019 tem na memória a confusão que saía na imprensa toda semana. Por questões de contratos e batalhas judiciais, alguns jogos ficaram sem transmissão na TV. A maioria deles do Atlético Paranaense, que não assinou o contrato do pay-per-view com a Globo. Olha que absurdo. A pessoa não pode assistir. O jogo simplesmente sumiu. Não foi exibido. Foda-se, né? Quem torce pelo Atlético Paranaense. Foda-se, né? Os motivos dos apagões começaram alguns anos antes, em 2015, quando o esporte interativo foi comprado pelo Grupo Turner e com a grana dessa nova realidade decidiu disputar os direitos de transmissão do Brasileirão para a TV fechada para o ciclo de 2019 e 2024 e assinou com 16 clubes. Hoje foi oficializada uma união que promete mexer com o mercado de mídia esportiva no Brasil. Turner e Esporte Interativo agora são um só time. Para contextualizar, direitos de TV aberta, TV fechada, que são os canais disponíveis na TV por assinatura, e pay-per-view, que é um serviço de conteúdos exclusivos comprados separadamente, passaram a ser negociados de maneira independente a partir de 2011, quando o Clube dos 13 deixou de existir e a Globo começou a fazer contratos paralelos com cada clube. Essa mudança permitiu que a concorrência fizesse propostas para plataformas específicas, como foi o caso da Turner. E é claro que essa movimentação foi seguida de polêmicas, com várias ações da Globo para dificultar a nova dinâmica. Quem poderia imaginar, né? Que a Globo ia fazer de tudo para tentar com que o monopólio dela não fosse diluído, né? A emissora decidiu aplicar uma prática chamada de redutores, anunciando que pagaria menos no contrato de TV aberta para os clubes que fecharam com o esporte interativo. Olha que absurdo. Que agora era a TNT na TV fechada. Para evitar essa perda de dinheiro, os clubes convenceram a TNT a adotar o famoso bloqueio de praças, que é quando uma emissora não transmite o jogo para o estádio do time mandante. O motivo, além da TV aberta, a Globo também tinha os direitos do pay-per-view. Então, se os torcedores do estado não tivessem a opção de ver o jogo pela TNT, eles eram obrigados a ver pelo Premiere. Garantindo essa audiência do Premiere, os redutores não seriam aplicados, mas a pressão continuou. Nossa, me dava uma raiva eu querer ver o jogo do Flamengo e não tava passando na Globo. Eu aqui do Rio de Janeiro botava na Globo e não tinha a porra do jogo do Flamengo pra eu ver. Não tinha, você tinha que pagar, sabe? Aí tava passando na TV aberta um jogo do Atlético Paranaense e Palmeiras, tá ligado? Tempo depois, a emissora entrou na justiça para impedir a TNT de transmitir jogos em que os clubes que assinaram com o Grupo Globo fossem visitantes. Não precisa ser gênio para falar alguma coisa tá errada. Santos e Palmeiras não passava pro estado de São Paulo. A gente tá vendo o mercado se alterar. Tava querendo ver Flamengo e Fluminense. Pô, onde que vai passar?
Antes você ligava na Globo, né? A situação ficou tão insustentável que a TNT abandonou os direitos do Brasileirão em 2021, mas todo esse cenário já indicava mudanças. Com a lei do mandante, novas empresas entrando no mercado brasileiro e o fenômeno da internet. O consumo do futebol brasileiro estava entrando numa nova era. A cada ano que passa, a TV por assinatura perde relevância. Isso é uma realidade. Na verdade, a TV paga nunca foi muito acessível no Brasil. E no seu auge absoluto, alcançou cerca de 20 milhões de assinantes. Os pacotes do Premiere, que eram separados, eram vinculados a uma assinatura de TV até 2018, quando a plataforma completamente online e independente foi lançada. Quando o próprio Premiere surgiu, em 1997, um pacote com 74 jogos custava R$200. Gente, em 1997, não é isso? R$200 era muito dinheiro, gente. Muito dinheiro. Pra você pagar só pra assistir jogo de futebol. Na época, um valor equivalente a mais de 100 ingressos pra ver jogo no estádio. Olha isso, que valor absurdo. Aliás, por causa disso, muita gente cresceu vendo jogo em bares, não só porque era divertido, mas porque às vezes era a única forma de ter acesso. De qualquer jeito, a exclusividade e a variedade de conteúdos ainda atraíam assinantes pra TV, mesmo que fosse com a famosa prática de dividir pontos de sinal. Aquela história de uma pessoa pagar a TV por assinatura e várias pessoas usarem ao mesmo tempo. Mas tudo mudou com a era do streaming. Oi, eu queria falar com você sobre o Netflix. É um novo e incrível serviço que permite assistir a filmes e séries ilimitados e instantaneamente. Você pode assistir a Netflix no seu computador ou na sua TV através do seu videogame ou outros aparelhos com conexão à internet. Uau, isso foi rápido. E o melhor, Netflix custa só R$15 por mês. Pensa que antes você tinha que comprar uma caixa de bombons, mas na verdade só queria comer 2 ou 3 chocolates que você realmente gostava, que geralmente eram esportes e alguns canais de entretenimento. Mas mesmo assim, tinha que pagar pelo resto dos bombons, aqueles outros 100 canais que você nunca ia assistir. O preço da caixa era definido a partir dos itens mais desejados, então as transmissões de futebol, por exemplo, sempre tiveram um peso maior. Sim. Com a popularização das plataformas de streaming, agora você podia comprar o seu chocolate preferido separadamente, na hora que quisesse, pra comer do jeito que quisesse. E é assim até hoje, né? Agora, com as 1 zilhão de plataformas de streaming, tem séries, por exemplo, o Conto da Aia, que eu gosto tanto, só tem na Paramount. Não tem na Netflix, não tem em qualquer outra. Tem na Globoplay, mas também a temporada que chega é a temporada que já lançou antiga. Então, ainda tá acontecendo isso agora. Se você quer ver uma série específica, você tem que assinar o streaming X. Aí, se você quer ver a outra série específica, você tem que assinar o outro streaming Y, né? E aí tem Spotify. E aí, gente, se você somar tudo que a gente paga de streaming, no final das contas vai dar mais caro até que os preços das TVs por assinatura, por exemplo. E a gente tinha acesso a 1 zilhão de canais com 1 zilhão de coisas. E no Netflix e nessas outras plataformas de streaming, a gente sabe, né, gente, que o que colocam ali é só o que querem que a gente veja. Tá tudo muito lotado de ideologia, inclusive. Então, será realmente que foi a melhor coisa que aconteceu? Eu tenho minhas dúvidas. Exatamente. E aí, o que acontece? A pirataria voltou com força, né? Por conta disso, exatamente. O catálogo com muita coisa, no começo barato e sem propagandas, atraiu os consumidores e transformou o mercado. Aos poucos, essas plataformas que ganharam relevância com o conteúdo sob demanda perceberam o grande tesouro que o futebol representava e passaram a investir em direitos de transmissões para atrair mais assinantes e espaços de publicidade em conteúdos ao vivo. Em 2024, pela primeira vez na história, a internet passou a TV aberta em investimentos publicitários. A pesquisa TIC Domicílios e os estudos do IBGE mostram números que também trazem reflexões sobre as formas de consumir futebol. A porcentagem de lares com TV no Brasil diminuiu, mas ainda é de 94%, alcançando uma parte significativa da população. Ao mesmo tempo, a TV se tornou o segundo dispositivo que os brasileiros mais usam para acessar a internet, justamente por causa das plataformas de streaming, que já estão presentes em mais de 40% das famílias e têm uma estimativa de 85 milhões de assinantes até 2028. Em 2021, a lei do mandante entrou em vigor, definindo que a partir daquele momento, os clubes mandantes poderiam negociar os direitos de transmissão das suas partidas de forma independente. Os clubes brasileiros estão livres de um monopólio que durou décadas. Agora vão poder negociar os direitos de transmissão de partidas realizadas em casa com qualquer emissora
ou serviço de streaming. É a lei do mandante que democratiza o futebol brasileiro. Essa lei meio que enfraqueceu o poder que a Globo tinha de forçar acordos com os clubes e abriu um espaço para os novos interessados. No mesmo ano, os clubes se organizaram para criar uma liga do futebol brasileiro e voltar a negociar os direitos em conjunto para ganhar mais grana. Essa situação que a gente está hoje, cara. Diversas empresas, plataformas, empresas que são norte-americanas no geral e que estão vindo em peso aqui comprando as transmissões e inclusive agora se envolvendo em outros ramos do futebol também, como a SAFs, né, um caso que tem a ver com essas gigantes também dos Estados Unidos, e nas ligas que tentaram organizar o futebol brasileiro. Olha isso, gente. Olha o quanto é diverso esse grupo. Nossa, assim, meia dúzia de mulher pra falar que tem mulher e o resto é tudo homem branco, homem cis hétero branco de meia idade. São essas pessoas aqui que a gente tá vendo aqui nessa foto que ficam com o nosso dinheiro. São essas pessoas aqui que decidem o que vai passar na Netflix, na Paramount, na Amazon e em qualquer outro lugar. São essas pessoas aqui. Vocês acham mesmo que essas pessoas aqui vão querer escolher alguma coisa muito revolucionária, muito diversa, muito LGBT? Gente, pelo amor de Deus, eu não sei nem o que dizer. Estavam ficando só com a organização dos direitos de transmissão. E nós, como torcedores, na verdade, estamos cada vez mais vendidos nesse processo, sem ter como brigar para efetivamente fazer o nosso direito à informação, né, à comunicação se valer. A ideia de criar uma só entidade não deu certo pelas tretas entre os clubes que acabaram formando grupos diferentes, a Libra e a Liga Forte União, ambos apoiados por grandes empresas interessadas nesses lucros que a nova realidade podia gerar. Esses dois blocos negociaram os direitos do Brasileirão de forma separada, e no final, os dois acabaram assinando contratos com a Globo. Mas enquanto a Libra fechou um contrato único e exclusivo, um novo conjunto de fatores permitiu que a Liga Forte também assinasse com a Cazé TV, com o Prime Video e com a Record, quebrando aquele monopólio da TV aberta. Sim. Estamos sempre aqui. Nos anos anteriores, a Globo já tinha aberto mão de alguns campeonatos, como o Carioca e a Libertadores, incentivando a expansão do mercado. As outras competições são cada vez mais disputadas por plataformas diferentes, e como mostra esse gráfico do Observatório das Transmissões de Futebols, a participação de atores internacionais só cresce. Sim. Acessível para quem? Importante, né? Para muitos torcedores, a quebra da dominação da Globo representa imediatamente um processo de democratização do futebol, mas essa ideia ainda enfrenta alguns dilemas. Inegavelmente, a configuração atual permite que existam mais opções, inclusive de transmissões gratuitas pela internet, mesmo que o Brasil ainda tenha uma parcela de excluídos digitais na população, gente que não tem acesso a uma internet de qualidade para ver um jogo. Se o povo está cada vez mais afastado dos estádios por conta dos preços abusivos dos ingressos, assistir de casa é a única opção que resta para a maioria, mas o preço pela quantidade de assinaturas necessárias para acompanhar todos os principais campeonatos também é caro, mesmo que seja mais acessível do que um pacote de pay-per-view há 10 anos. Quem é que tem condição de fazer isso hoje, né? Outra questão é a própria técnica que vai mudando e também as pessoas mais velhas, no geral, as pessoas que não dominam muito bem, né? Ficam também à mercê disso tudo. Hoje em dia, a pessoa tem que saber primeiro quem é que vai transmitir, para depois ela entender como é que faz para ela acessar essa plataforma, quanto é que paga. Então, eu diria que as coisas estão piorando, infelizmente. Nesse cenário de deixar as grandes empresas competirem, a gente só tende a perder. Então, acho que o primeiro lado que eu escolheria é o lado da regulamentação, que não é censura, né, vale dizer, mas é a gente abrir o jogo, abrir as cartas, né, em defesa, sobretudo, do direito à cultura. Importantíssimo, né? O futebol é uma das coisas que o brasileiro mais ama, gente. Todo mundo aí que a gente vê, a maior parte das pessoas que a gente vê gosta de futebol, assiste futebol. Então, você negar o povo de assistir uma coisa que é tão cultural como o futebol é pra gente, é uma forma de, né, você controlar a cultura desse país, dessas pessoas e o que as pessoas vão ter de lazer também, né? Porque muitas das vezes o lazer do brasileiro é no final de semana fazer um churrasquinho, tomar uma cerveja, vendo o jogo do Flamengo.
vendo o jogo do Corinthians, de qual seja o time que você torcer. Então, assim, negar esse excesso, negar essa cultura do futebol é isolar as pessoas da sua própria cultura, sabe? E é isso que o capitalismo faz, né? Para compensar os investimentos massivos feitos para conseguir direitos de transmissão, as plataformas também aumentaram os seus preços. Algumas proibiram o compartilhamento de senhas e passaram a oferecer pacotes mais populares com a condição de passar anúncios. Ao mesmo tempo, a pirataria continua sendo uma alternativa tanto por questão financeira quanto para a confusão que é não saber onde cada jogo vai ser transmitido. E o mercado clandestino se fortalece nesse cenário. O torcedor mesmo é o último a ter voz nessa história. O futebol passou do domínio das emissoras nacionais para o domínio de empresas internacionais. E com a quantidade de grana que está envolvida nisso tudo, a principal preocupação está longe de ser a facilidade e acessibilidade para se consumir futebol. Bom demais. Ó, quem é o editor? Fernanda de Souza. Tinha que ser, né? Tinha que ser uma mulher braba. Tinha que ser. E é isso, gente. Cara, é muito triste que essa popularização veio junto com essa banalização, essa pulverização do futebol nos streamings, que exclui muita gente, tanto pela dificuldade de acesso a essa tecnologia, porque são pessoas mais velhas, não têm tanta afinidade com a tecnologia como as pessoas mais jovens têm, quanto por conta de dinheiro, que a maior parte dos brasileiros vai ter dinheiro para pagar um streaming só para ver um jogo? Não vai, gente. A gente não tá tendo dinheiro nem para comer direito. O streaming vai ser a última coisa. E aí a gente vai deixando a nossa cultura, o nosso lazer cada vez mais de lado. Então, por isso é importante a Casa TV tá fazendo essa transmissão de graça no YouTube e outros canais que façam essa transmissão de graça, até porque, né, pelo amor de Deus, a cultura não deveria ser uma coisa que deveria ser paga para ninguém, né? E é isso que eu queria mostrar com esse vídeo todo, tá? Espero que vocês tenham gostado. Eu gosto muito dos vídeos do Peleja, acho que eles têm uma visão bastante crítica do futebol, mostrando coisas como blusa de time da Palestina. Recentemente, agora, essa semana, lançaram uma chuteira exclusivamente feminina, coisa que vários canais de futebol não fazem. Então eu gosto muito do Peleja por conta disso. Então sigam o Peleja também e deixem o like nesse vídeo, se inscrevam no canal, ativem o sininho para não perder nenhum conteúdo novo. E óbvio, se você gosta do meu trabalho, considere contribuir a partir do Pix que está aqui na tela, do Apoia-se, que o link está aqui na descrição, ou se tornando membro aqui do canal para ter acesso a conteúdos exclusivos da área de membros. E é isso, beijos e até a vitória. Thank you.